Queridos, hoje nós vamos dar continuidade a essa série de ministrações falando sobre as disciplinas espirituais. E eu acredito, eu pelo menos tenho sido muito edificado, porque quando a gente ministra e quando a gente ensina, né, está nessa posição, a gente aprende mais, nós aprendemos mais do que quem está ouvindo. Então eu estou sendo muito edificado por essa palavra, e eu acredito que a igreja também tem crescido nesse sentido, né? Durante todo esse ano, o Senhor colocou no coração da nossa igreja, da liderança, do pastor, trabalhar 3 pontos importantes, que é o ensino, que é a comunhão e a oração. E nós temos visto da parte de Deus uma graça soberana caindo assim na nossa vida, e eu tenho certeza que isso é só o início, né? Só o início do ano, e Deus está movendo de uma maneira sobrenatural. Imagina quando a gente estiver ali no final do ano, a gente vai estar voando, né, irmãos? Graças a Deus. Abra sua Bíblia aí, João capítulo 17, verso 3. A gente vai falar sobre a disciplina espiritual do estudo. Repita assim comigo, estudo. Mais forte, estudo. E não vou entrar aqui falar sobre hermenêutica, né, exegese. Vou deixar isso para segunda-feira. Você que quer saber o que é isso e aprender sobre isso, vem na segunda-feira, você vai aprender. O pastor Geis tem ministrado um curso ótimo de teologia, então você vai aprender muito sobre isso. Venha, eu tenho certeza que você vai amar e vai crescer muito no conhecimento de Deus. Então, não vou abordar especificamente esses temas, mas eu vou falar ainda sobre o estudo, o que o Senhor colocou no meu coração aqui para essa manhã. Então, João capítulo 17, verso 3. João capítulo 17, verso 3. A Bíblia diz assim: Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti. Diga assim, conhecimento. Um só Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. Amém. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti, um só Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. Se alguém te perguntar o que é a vida eterna, como que a gente consegue a vida eterna, você vai responder para essa pessoa: é conhecer a Deus, conheça a Ele. A vida eterna é essa, por isso que a gente precisa de uma eternidade, né? Porque a gente vai continuamente conhecer a Deus. Então, a nossa vida aqui é muito pequena para a gente fazer isso. E a gente vai precisar de estar na eternidade para conhecer o Senhor. Então, hoje a gente vai falar sobre a disciplina espiritual do estudo. E quando eu iniciei essa disciplina, iniciei essa série de ministrações sobre disciplina espiritual, eu falei sobre 3 importantes objetivos que as disciplinas espirituais nos ajudam a alcançar. Será que alguém lembra aqui? Foi a introdução. Sair da superficialidade e viver num relacionamento de profundidade com Deus. E o segundo, ser livre de hábitos pecaminosos arraigados. E o terceiro, ser livre da religiosidade. Ok? Correto. Então, todas as disciplinas espirituais, até então, elas vão nos ajudar a fazer isso, a substituir antigos hábitos destrutivos que geram a morte ou que levam para a morte, e vão nos ajudar a ter novos hábitos que vão gerar vida. Então, em nenhuma outra área nós vamos ver essa ênfase tão forte do que na área do estudo ou da disciplina espiritual do estudo. Então, é por isso que eu queria muito a sua atenção em relação ao que nós vamos falar sobre o estudo dessa manhã. E o apóstolo Paulo, ele vai afirmar quando essa verdade, quando ele diz que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Olha que interessante. Porque pode ser que o nosso entendimento esteja equivocado sobre alguma questão. Ele vai dizer assim: você é renovado, você é transformado pela renovação do seu entendimento. Olha que interessante. E como é que renova o entendimento, gente? Você aprendendo coisas novas. E como é que você aprende? Estudando. Por isso que é muito importante
E ele continua dizendo, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, você tem que renovar o seu entendimento. Por isso que é importante essa disciplina espiritual. E eu vejo muitos irmãos que, por mais que sejam dedicados, né, nos serviços religiosos, vir à casa do Senhor, orar e fazer essa série de coisas que também é importante, estão ali sinceramente tentando orar, tentando obedecer ao Senhor, buscar ao Senhor, vir, gostam de cantar, oram no Espírito, às vezes recebem até revelações e visões da parte do Senhor, mas nunca são, o teor da vida nunca é realmente renovado, nunca é realmente transformado. Por quê? Por que isso ocorre? Porque o entendimento não muda. O que renova é a transformação do entendimento. Por isso que é importante nós estudarmos. Então, por que é importante a gente abraçar essa disciplina espiritual? Para a gente mudar o nosso entendimento e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E talvez essas pessoas não mudam justamente por causa disso, porque nunca de verdade abraçaram o estudo da palavra de Deus, conhecer a Deus profundamente, verdadeiramente, estudar a Bíblia verdadeiramente. Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar nesta manhã. O próprio Jesus, quando Jesus está dizendo assim, conhecereis a verdade, foi o que o pastor citou nessa manhã, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, está lá em João 8,32. Qual que é o contexto que Jesus diz essas palavras? Ele está ali como de costume, né, um monte de pessoas seguindo a Jesus por causa de pão, por causa de milagre, por causa de um monte de coisa, e também estava ali os fariseus, estavam ali os escribas, uma malta toda, né? Os judeus estavam ali rodeados, rodeando Jesus, buscando alguma coisa. E aí, eles insistiam em não acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Constantemente eles falavam para Jesus, se tu és o Filho de Deus, faça isso, faça aquilo, e questionando, fazendo perguntas acerca de Jesus. E depois de muito conversar, depois de muito dialogar ali, ensinando aquela multidão, alguns judeus, não todos, alguns judeus passaram a crer nele. Alguns judeus passaram a crer em Jesus. Aí Jesus vira para eles e fala assim, olha, se vocês permanecerem nessa verdade, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Porque vocês, conhecendo a verdade vai libertar vocês. Aí eles, né, viram para Jesus e falam assim, mas como assim libertar? Nós somos filhos de Abraão e nós nunca fomos escravos de ninguém. Aí Jesus vira para eles e fala assim, pois é, mas todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Olha que interessante. Sabe quando, eu imagino, se eu estivesse naquela ocasião, era como se um boom fizesse assim na sua mente. Eu não sou escravo de ninguém, mas todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E esse entendimento é importante, porque eu consigo perceber duas coisas nessa passagem bíblica de João 8,32. A primeira, que quando a gente falou aqui sobre ser livre de hábitos pecaminosos arraigados, que a prática do pecado, o vício do pecado, não é? A escravidão do pecado, ela está diretamente proporcional ao seu conhecimento da verdade. Quanto menos você conhece da palavra de Deus, quanto menos você conhece das Escrituras, mais você é escravo do pecado. Porque ele diz que, quando ele fala, né, quem pratica o pecado é escravo do pecado, mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quem? Libertará do pecado. Então, a prática do pecado, ou a escravidão da prática do pecado, está diretamente proporcional à falta de conhecimento da verdade.
E a segunda coisa que eu aprendo aqui, também sobre o conhecimento, que não é, preste atenção, não é a verdade que liberta, mas é o conhecimento da verdade que liberta. É o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o conhecimento. Você precisa de conhecer, você precisa de estudar. E você só vai conhecer se você estudar. E o estudo, ele vai te conduzir nisso, no que é verdadeiro, no que você é escravo, e ele vai te dar esse discernimento. Só o conhecimento da verdade vai produzir em você liberdade. Só o conhecimento da verdade vai te dar fundamento, vai te dar uma percepção real do que é e do que não é. O conhecimento da verdade, ela traz isso para a sua vida. Então, querido, olha, você está pensando aí, não é só boas sensações, porque quando a gente vem aqui e adora o Senhor no domingo, é gostoso, não é, irmãos? É maravilhoso, não é? Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Não são essas boas sensações isoladamente que vão te ajudar, que vão te libertar. Não são experiências de êxtase, porque a gente costuma colocar muito misticismo, né, no nosso culto, mas não são essas experiências de êxtase que vão te libertar. Você jamais será liberto por completo se você se contenta em vir aqui num domingo e receber uma palavrinha para o seu dia da parte do Senhor, para você se alimentar durante a semana. Se você se contentar com isso, você jamais será liberto de verdade. Então, quando você entende esse princípio, o que você faz? Você busca, você estuda, você procura compreender a verdade, você procura entender a verdade, você procura refletir sobre a verdade, porque você sabe que é o conhecimento da verdade que vai te libertar verdadeiramente. O estudo, e a gente está falando sobre o estudo, ele vai te proporcionar esse conhecimento, querido. Então, quando você está estudando, dificilmente você vai ter uma experiência de êxtase espiritual. Você vai pegar ali, começar, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Dificilmente você vai soltar ali uma rajada de língua estranha. Dificilmente. E você precisa entender esse princípio que, às vezes, nessa questão do estudo, nessa questão do conhecimento da verdade, o êxtase espiritual, ele pode até atrapalhar você. Se você estiver buscando o que é a verdade, o conhecimento da verdade, essa sensação, essa busca de sensação pode até atrapalhar você a entender aquilo que a palavra de Deus quer dizer, que você está jogando tanta emoção na palavra que você fecha os ouvidos do seu coração para entender o que o autor quer dizer. Porque quando você está lendo a Bíblia, não são as suas intenções que são submetidas, mas é você que submete as intenções do autor que está aqui. É você que tem que se submeter, porque tem muita gente que ama as escrituras, né? A parte que ele gosta, o que ela gosta, mas a parte que ele não gosta, ele não faz nem questão de passar lá. Então é importante isso, que esse conhecimento, esse ser livre da escravidão, ela só vai acontecer através do conhecimento da verdade, através do estudo da palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu estava vendo esses dias um pastor, né, muito conhecido no Brasil, falando sobre a juventude, e que a juventude, o problema da juventude hoje é que eles são muito rasos de Bíblia. Vocês concordam? O problema da juventude hoje é que eles são muito rasos de conhecimento, muito rasos de Bíblia. Então, buscam muitas sensações sentir, mas são rasos de Bíblia. Olha, são ótimos jovens,
muito prestativos, né? Têm as suas habilidades, têm os seus dons, mas não querem estudar. Mas não querem tirar um tempo para folhear, para se alimentar, para estudar da palavra de Deus. Aí geralmente a gente atende jovem assim, olha, como é que eu faço para ser livre desse pecado? Eu estou lutando. Olha, vai lá na Bíblia. Queridos, a Bíblia tem tudo que a juventude precisa. A Bíblia, vocês acreditam nisso? A Bíblia tem tudo o que um jovem precisa. Tudo, tudo, tudo. Aí como que eu respondo para esse jovem? Eu estou precisando ser livre disso. Olha, Salmo 119. Olha o que Davi conversando com ele mesmo, né? Salmo 119, verso 9 ao 11. Está dizendo, como purificará o jovem o seu caminho? Como purificará o jovem o seu caminho? Aí ele responde, observando a tua palavra. Observando a tua palavra. Quer ser santo? Vai ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia. Está enfrentando um problema? Vai estudar a Bíblia. Vai conhecer a verdade. Como que você vai se purificar? Você está pegando na Bíblia durante a semana? Você está mesmo? Está de verdade? Eu acho que não. Seja sincero com você mesmo. O conhecimento da verdade é que vai purificar o jovem seu caminho. E ele vai continuar assim, ó. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Conhecereis a verdade. E a verdade, o conhecimento da verdade, vai te libertar. E o que é o estudo, gente? O que é estudar? O estudo é uma experiência específica por meio da qual a sua mente, você intencionalmente vai direcionar sua mente de forma cuidadosa, de forma atenciosa, você vai capacitar sua mente a mover-se para um objeto de estudo, para uma determinada direção. Nesse caso, a palavra de Deus. E a partir desse foco, você vai começar a tirar conclusões. Então é isso que eu preciso fazer. E à medida que você faz isso de forma repetida, de forma concentrada, você cria esse hábito, os seus hábitos destrutivos que geram a morte vão ser transformados ou ser mudados em hábitos que geram vida. O hábito de pensamento seu que vai mudar. Olha que interessante. O que o Antigo Testamento fala, o Senhor ordena, né, ao povo que faça isso. Deuteronômio capítulo 11, verso 18 ao 20, a palavra diz assim, ó, gravai, pois, profundamente em vosso coração e em vossa alma estas minhas palavras. Prenderás as vossas mãos como um sinal, levarás como uma faixa frontal entre os vossos olhos, ensinai aos vossos filhos, falando-lhes dela, seja em vossa casa, seja em viagem, quando vos deitades, quando vos levantardes, escreva nas ombreiras e nas portas da tua casa. Olha que interessante. Repita isso, faça isso continuamente, todos os dias, de forma orientada, de forma concentrada. Olha que interessante. E o Antigo Testamento, ele instrui, né? Hoje a gente sabe que a lei escrita nas portas e nos umbrais agora está escrita no nosso coração. Mas essa prática a gente deve continuar, de meditar nela, dia, noite, debruçar sobre ela, estudar a palavra de Deus, para que assim nós tenhamos o conhecimento da verdade. E à medida que você estuda, você vai começar a experimentar uma vida que talvez você até hoje, em tantos anos de crente, você não experimentou, que é a plenitude de Deus. Que você sentir-se cuidado por Deus, você sentir-se forte espiritualmente, porque você está sendo alimentado pela palavra. Então, 4 passos importantes aqui que eu coloquei para nós estudarmos a palavra de Deus. São eles: repetição, como a gente viu aqui, concentração, compreensão e reflexão. Repita assim comigo: repetição,
concentração, compreensão e reflexão. E alguns meses atrás eu estava estudando, gente, uma matéria difícil na faculdade, complexidade de algoritmos. Não sei se você já passou por essa complexidade de algoritmos. Então, olha, difícil demais para entender. O nome já fala, né? Complexidade. Difícil para entender. E o que eu tive que fazer? Eu tive que debruçar ali, ler, reler. Comprei uma videoaula online para me entender aquele assunto, ver vídeos no YouTube, porque não foi suficiente, depois reler de novo, buscar outro material, até que, de repente, entendi. Aí ficou mais tranquilo. Aí ficou fácil. Mas o que eu tive que fazer? Eu tive que repetir, vez após vez, até aquilo criar raiz assim dentro da minha mente, de eu conseguir fazer de forma natural. Porque era uma matéria que precisava disso. Então, olha, eu admito que eu tenho muita dificuldade em lembrar das coisas, mas esse problema não é só meu. Já foi feita uma pesquisa, porque quem está perto de mim sabe, né, como que eu esqueço das coisas. Um estudo bem antigo, em 1965, alguns pesquisadores, alguns sociólogos e professores em psicologia, eles disseram que para alguém aprender uma palavra nova, eles precisam de repetir essa palavra 17 vezes para poder usar ela com facilidade. E outros estudos recentes agora falam que a pessoa precisa repetir essa palavra de 15 a 20 vezes para poder usar ela tranquilamente, né? Aprender ela de verdade. Outras pesquisas vão dizer que de 100% que você está ouvindo aqui, você vai guardar 10% só. 90% vai ser perdido no momento que eu entregar ali o microfone para o pastor. 90% já foi embora. Aí quando você chega ali fora, você perde mais 5%, aí na hora do almoço já não tem nada. Aí você pergunta, o que falou lá hoje de manhã? Eu acho que foi isso. Então, não é um problema só meu, né? Todo mundo tem esse problema. Mas para nós nos mantermos à frente, queridos, porque a gente realmente esquece. E para a gente se manter à frente daquilo que a gente esquece, o que a gente tem que fazer? A gente tem que repetir as coisas. Aí vem o crente aqui, e vem no domingo, recebe uma palavra do Senhor, um direcionamento de Deus, esquece 90%, aí segunda-feira ele não repete, terça-feira ele não repete, quarta-feira ele não repete, quinta-feira, sexta-feira. Não tem jeito, querido. Uma das coisas importantes que você precisa fazer é repetir isso. No deitar, no levantar, andando. Medita na palavra do Senhor. Estuda a palavra do Senhor. Busque a palavra dele. Pega na Bíblia de verdade. E não vem aqui só no domingo, receba uma palavra de Deus e não vai repetir isso na sua casa. Pega na Bíblia, faça anotações. Eu vejo isso, eu vejo algumas pessoas apontando, isso é muito importante, porque ajuda a fixar o que você está aprendendo, o seu conhecimento. Então, faça isso, outro hábito importante. Eu acho que todo mundo deveria fazer. Está com a canetinha e o papel na mão, anotando as coisas. Não é? Mas tem o YouTube também, você pode ir lá depois. Aí você faça isso. Outra coisa muito importante é a concentração. A concentração é o segundo passo no estudo. Então, a aprendizagem, ela se amplia quando você concentra. Não é só você colocar um foninho de ouvido e colocar lá o Cid Moreira, enquanto você, ouvindo a palavra de Deus, enquanto você faz os afazeres de casa. Né? Eu estou lendo a Bíblia, esse ano eu vou ler a Bíblia. Aí, quando você está arrumando a casa, você está lá lendo a Bíblia, ouvindo o Cid Moreira, ou indo para o comboio, ouvindo o Cid Moreira, ouvindo a palavra de Deus. Não estou dizendo que isso não seja bom, mas estou dizendo que isso não é o suficiente. Você precisa de se concentrar, um tempo dedicado só para o estudo da palavra de Deus. E o nosso corpo, ele é fantástico. Você está aqui se concentrado no que eu estou dizendo, mas inconscientemente ou simultaneamente você está fazendo outras coisas. Estou vendo ali, coçando o cabelo, você está ouvindo, você está respirando, você está cheirando. Inconscientemente você está
fazendo muitas coisas, mas conscientemente você está concentrando aqui no que eu estou dizendo. E quando você faz isso no seu dia a dia, intencionalmente, você para, olha, eu não vou arrumar a casa ouvindo agora eu vou concentrar aqui no estudo da palavra. Você aprende muito mais. Você aprende muito mais. Então, não se contente em só fazer isso. O nosso problema nunca foi o tempo. Você vai dizer assim, mas eu não tenho tempo para fazer isso. O nosso problema não é tempo, queridos. Nós temos aqui as mesmas 24 horas. Tem gente muito apertado, muito ocupado, que ainda separa o tempo. O problema é você se convencer da importância de separar um tempo. Você tem que se convencer que, não, isso é importante. Então, por isso que eu vou acordar mais cedo, por isso que eu vou deixar de fazer isso, porque não é tempo, é da importância de separar o tempo. E é tão interessante a gente falar sobre tempo, falando sobre tempo aqui ainda, em Atos fala uma passagem em que Pedro, ele logo após ele operar um milagre ali, ele ressuscitar Dorcas, ele passa um tempo na casa de Simão, também chamado Simão, né, o curtidor. E ele fica ali durante um tempo. Está em Atos, capítulo 10, versículo 34 e 35. E Pedro fica ali um tempo. Agora imagina se Pedro, ele tivesse, logo após ter ressuscitado Dorcas, que era uma mulher que ajudava, né, na obra social da igreja, a alimentar os pobres. Se Pedro tivesse ressuscitado Dorcas, e imediatamente ele tivesse saído pregar, vamos pregar agora porque acabei de ressuscitar alguém, e agora esse é o momento. Então o que ele fez? Ele ficou ali, em Jope. E ali em Jope, quando ele meio que se afastou de todos os seus afazeres, ele dedicou-se um tempo à oração. O que aconteceu? Ele subiu, a Bíblia diz que ele subiu para o terceiro andar de uma casa, e quando ele estava com fome, ele teve uma visão de um lençol se desdobrando assim do céu até a terra, e várias espécies de quadrúpedes, e o Senhor falando assim para Pedro, Pedro, mata e come. Aí Pedro vem e fala assim, Senhor, mas nunca comi animal impuro na minha vida. E Deus fala, mata e come. Não, Senhor, mas mata e come pela terceira vez. Aí depois vem o centurião Cornélio, os enviados para o centurião Cornélio, e fala com ele, olha Pedro, eu tive uma visão, tal, e isso. Aí Pedro foi entender. O que Pedro entendeu? Pedro entendeu que aí você vai ler aqui, Atos 10, 34, 35. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então, se Pedro não tivesse separado aquele tempo, querido, entenda isso, provavelmente ele nunca teria essa revelação da parte de Deus, que é louvável ao Senhor todo aquele que faz o que é justo e que acredita na palavra dele. E aí a palavra diz que depois aqueles gentios, né, aqueles servos de Cornélio, todos foram também cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo e depois batizados nas águas. Então por isso que é importante você, assim como Pedro fez aqui, separar um tempo do seu dia, para você se concentrar, dedicar um tempo para o estudo da palavra de Deus. Terceiro ponto, compreensão. E como você já sabe, que eu já disse aqui, que não é a verdade que liberta, mas é o conhecimento da verdade que liberta, a compreensão, ela concentra-se no conhecimento da verdade. Provavelmente você que gosta de ler, gosta de estudar, você já deve ter passado por um texto bíblico inúmeras vezes, mas de repente você passa mais uma vez naquele texto e diz assim, agora eu entendi o que isso significa. Você teve a compreensão daquele texto. A compreensão, ela te traz isso, ela te traz o discernimento, ela te traz uma iluminação acerca daquele texto. A compreensão, ela te traz o fundamento daquele texto. Você consegue identificar coisas que são falsas e coisas que não são falsas, porque tem muita gente que cai aí em falsos ensinamentos. Direto eu vejo
Gente que pega uma parte lá, um versículo da internet e coloca lá. Eu digo, gente, mas isso é falso ensinamento. Por quê? Porque provavelmente não está estudando a palavra de Deus e come qualquer coisa. Em Mateus 23, verso 13, Jesus fala sobre isso. Ele fala assim, que os fariseus, eles não entram no céu, mas também não deixam ninguém entrar, porque eles ensinam errado. Jesus fala que os fariseus percorriam mares e terras para fazer um prosélito, para fazer um novo convertido. E quando eles conseguiam fazer um novo convertido, o novo convertido era mais filho do inferno do que os fariseus. Por quê? Porque, coitado, pegou novinho, não sabe, e ensinou aquele falso ensinamento, e ele se torna mais filho do diabo do que os próprios fariseus. Por isso é importante, gente, você compreender o texto. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, na verdade, há muito tempo atrás, não sei se você lembra, que passou uma reportagem no Fantástico, de um pastor pedreiro, que ele leu lá em Oséias, né? Pega a mulher do teu amigo e adultera. Vocês viram isso? Pega a mulher do teu amigo e adultera. Aí, o que o pastor fez? Né? Pastor sim, né? Não é pastor. O que o pastor fez? Ele foi lá, conversou com a mulher, diz a mulher que a mulher teve um sonho também, que estava tendo filho com o pastor. E aí, a mulher conversou com o marido dela, e o marido falou assim, não, mas isso está na palavra de Deus? O marido falou, aí o pastor e a mulher falaram, não, está aqui, está na palavra de Deus, Oséias 3. Ah, então se está, então amém, então vamos orar. E o pastor falou assim, irmãos, foi a coisa mais difícil que eu fiz na vida. É triste, né, irmãos? Mas a gente perece por falta de conhecimento, a Bíblia diz. E o que aconteceu? Notícia no Fantástico. Por quê? Porque faltou a compreensão do texto. E o quarto ponto aqui, reflexão. Reflexão. Depois de você ter compreendido o texto, né, sabe o que o texto, o que a palavra diz, você vai dar mais um passo, que é a reflexão. Reflexão é você tornar aquilo pessoal, na prática do seu dia a dia. A compreensão ela vai definir o que você está estudando e a reflexão ela vai estabelecer a importância daquilo que você está estudando. Não é? Então, aquilo que é mais importante, você gasta mais tempo para refletir. Tem algumas coisas que não precisa de gastar muito tempo. Paulo orienta a gente gastar tempo nos fundamentos, nas doutrinas, nos fundamentos da palavra de Deus. Então, quando você permite enxergar, a reflexão ela faz isso, ela te permite você enxergar as coisas na perspectiva de Deus. Você lê um texto e extrai um princípio que está ali por trás daquele texto. E constantemente Jesus falava sobre olhos que não veem, sobre ouvidos que não ouvem. Constantemente Jesus estava falando sobre isso, porque os fariseus, por mais estudados e compreendidos que eles eram da lei, eles não tinham a reflexão de um princípio que estava ali por trás. E o Senhor Jesus vai dizer sobre isso, olha para você ver. Ai de vós, Mateus 23, no 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, ou seja, vocês fazem até as mínimas coisas que é necessário, mas desprezais os preceitos mais importantes, que é a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Então, esse é importante da reflexão. Observe que interessante. Pedro depois foi entender que a visão que ele teve dos quadrúpedes não era simplesmente para ele comer aqueles animais. Era porque ele precisava de aceitar os gentios também. Ele refletiu sobre aquilo. Ele teve esse entendimento. Então, querido, outro ponto que eu queria falar aqui também muito importante sobre o conhecimento versus acúmulo de informação. Tem muita gente que tem muito, conhece muito, sabe muito, mas ainda não é o conhecimento. Recentemente também eu vi um artigo que fala sobre crianças de 7 anos que têm mais informação do que Albert Einstein em toda a sua vida. Mas é tanta informação na cabeça, na mente, informação aleatória, né, que aquilo vira lixo, porque a pessoa não coloca em prática aquilo que está recebendo.
Então, o conhecimento, ele é uma informação que você coloca em prática, ok? Isso é conhecimento. O próprio Jó disse, né? Antes eu só ouvia falar do Senhor, agora eu te vejo com os meus próprios olhos, eu te conheço. Ele passou por uma situação. Se você está lendo, por exemplo, sobre perdão, o Senhor você está conhecendo, estudando sobre perdão, mas você não perdoa, é informação, não é conhecimento. Se você está lendo sobre amar ao próximo, sobre fazer o bem, mas você não ajuda ninguém, é informação. É acúmulo de informação, não é conhecimento. O conhecimento, ele está relacionado com uma experiência. Você viver uma experiência, você praticar algo, e a experiência é muito importante. Se você lê sobre algo, se você lê lá, né, Malaquias 3:10, nós temos que ser dizimistas e ofertantes. E acredita no Senhor que Ele vai abrir as portas do céu para você. Mas você não colocar em prática isso, você nunca vai experienciar a fidelidade de Deus na sua vida. Você tem que conhecer ao Senhor nesse sentido. Existem algumas coisas na sua vida que você só vai conhecer quando você obedecer. Não adianta você querer conhecer ao Senhor, mas não obedece. Obedece a parte que te convém. Você só vai conhecer a Deus quando você experienciar aquilo que está dizendo na palavra dele. Então é isso. Então quando você lê lá sobre ser generoso, né? Seja generoso nas suas ofertas, seja generoso no seu dízimo, seja generoso quando você lê sobre isso. E não, porque tem as pessoas que não entendem esse conceito ou não praticam, têm essa informação, mas não é um conhecimento, provavelmente são aquelas que dizem assim, será? Eu não sei não, mas as pessoas que têm o conhecimento, já experimentaram isso, já passaram ali pelo vale da sombra e o Senhor estava com elas, já passaram por uma situação difícil financeira, foram fiéis e o Senhor abriu as portas do céu, elas sim têm o conhecimento, eu sei. E é muito diferente quando você lê uma passagem, por exemplo, sobre tragédia, e você já passou por uma tragédia, você já experienciou uma tragédia, você lê com olhos diferentes. Quando você lê a palavra de Deus e olha assim, eu já experimentei, eu sei o que é isso. Você lê com olhos diferentes. Agora, quando você pega aqui e fala, isso não faz nenhum sentido para mim, porque você não experienciou a palavra de Deus. Você não tornou essa informação conhecimento. Então, é difícil. Outro ponto importante para nós terminarmos aqui, você não ficar só satisfeito com aquela caixinha de promessa, né, que a gente fala, tira aquele versículo, e aquilo ali te alimentou. Né? Muitos aplicativos têm ali, versículo do dia. Você só se contenta com aquilo. Já vi muita gente pegar assim, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Pá, então é isso. Não se contente só com isso, queridos. Não se contente só com a oração aqui, oração em posição de mãos. Não se contente só com isso. Provavelmente você vai, por exemplo, entender, são livros difíceis de entender, que Romanos e Hebreus. Você vai ter muita dificuldade de entender esses livros se você não ler o Antigo Testamento, por exemplo. Então, o que eu recomendo? Você lê uma porção maior. Não lê só versículos pequenos. Né? Hoje eu vou ler o quê? Hoje eu vou ler, vou meditar nesse versículo. Não é meditação, é o estudo. Então, leia porções maiores. Pega um tempo ali, se dedique a ler porções maiores, se dedique a ler o Antigo Testamento, para que o Novo Testamento faça sentido para você. Senão você vai ler Romanos e não vai entender nada, você vai ler Hebreus e não vai entender nada, porque tudo que está ali são chaves do Antigo Testamento. Você só vai entender se você ler essa porção completa. Então, para nós concluirmos aqui, imagina que você precisa de fazer uma prova. E essa prova, o resultado dessa prova, vai dizer se você vai para o céu ou para o inferno. O resultado dessa prova vai dizer se você vai ter vida ou se vai ter morte. Você estudaria muito para essa prova? Ou você estudaria pouco? Você vai dizer assim,
Olha, se você tirar nota baixa, Fabiano, você vai morrer. Agora, se você tirar nota alta, você vai viver. Você estudaria para essa prova ou você negligenciaria o manual? Eu tenho certeza que você estudaria bastante, mas tem muita gente que não entendeu isso ainda. E João, nesse capítulo 17, verso 3, ele vai esclarecer esse conceito para a gente. O que é a vida eterna? Você quer viver a vida eterna? Quem quer ter a vida eterna aqui? Quem quer ter a vida eterna aqui? Amém? Tem alguns irmãos que não querem. A vida eterna é essa. Que conheçam a Ti. Que conheçam a Ti. Deus, único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa é a vida eterna. Você quer ter a vida eterna? Vai estudar. Quer ter a vida eterna? Vai ler a Bíblia. Vai estudar. A vida eterna consiste em conhecer a Deus. Amém? Coloque sobre os seus pés. Ó Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque muitas vezes... Aleluia. Muitas vezes, Deus, nós não gostamos, Pai. Mas se nós cremos só naquilo que nós gostamos e desprezamos aquilo que a gente não gosta, não é no Evangelho que a gente crê, é na gente mesmo. Por isso, ó Deus, eu creio na Tua palavra. O que é o meu achismo, o que é a minha opinião diante da Tua palavra? A minha opinião não é nada. Mas a Tua palavra é soberana, a Tua palavra é a verdade. Conheceremos a verdade, o conhecimento da verdade liberta. O conhecimento da verdade transforma. Por isso, ó Pai, que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Todos os dias. Uma vida não é suficiente. Nós queremos a eternidade para te conhecer, Pai. Se você quer isso na sua vida, diga isso para Ele. Deus, eu quero uma eternidade para te conhecer. Eu quero te conhecer todos os dias. Eu quero te conhecer no meu dia a dia. Obrigado, Jesus, por ter nos revelado através da Tua palavra nessa manhã. Que esse conceito, que esse princípio crie raízes na mente e no coração dos Teus filhos. É que eu te peço, Deus, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Continue este culto de adoração. Continue louvando a Deus. Continue conhecendo a Deus. Aleluia.